Boa tarde a todos. Estamos aqui no nosso penúltimo dia do primeiro Seminário Internacional de Cultura. Essa mesa, que será exposta agora às 14 horas, com um pequeno atraso, ela é composta por professor e estudantes da Universidade de São Paulo e pessoas que estão ligadas ao programa de Estética e História da Arte de pós-graduação dessa faculdade. Meu nome é Vera Souza, eu sou gestora de Arte e Educação na Secretaria de Cultura aqui de Mogi das Cruzes. Estou aí nativa no campo da educação há 30 anos. Sou graduada em História e Pedagogia, pós-graduada em Psicopedagogia, em Educação de Jovens e Adultos, em Gestão Escolar e mestre no programa de pós-graduação em Estética e História da Arte da USP e doutorando agora, doutorando em andamento. Então vocês ficam imaginando como deve ser isso. Mas enfim, esse dia, esse momento é um momento proposto para que nós possamos repensar aí o campo fértil que é a arte para a educação, esse momento que pode instigar algumas leituras diferenciadas da prática pedagógica que acontece em sala de aula. Eu convido para compor a mesa a professora doutora Carmen Aranha, doutora em Psicologia da Educação pela PUC São Paulo em 1981, livre-docente em Teoria e Crítica da Arte pela ECA USP 2000, docente sênior do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, MAC USP, e professora do programa de pós-graduação Interunidades em Estética e História da Arte da Universidade de São Paulo. Autora do livro Exercícios do Olhar, Conhecimento e Visualidade, da Unesp Funarte, de 2008. Boa tarde, professora. É um prazer tê-la aqui conosco e breve começaremos aí. Convido também a Helena Magon, companheira de mestrado na Universidade de São Paulo. Helena Magon é mestranda no programa de pós-graduação em Interunidades Estética e História da Arte na Universidade de São Paulo, possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2000, tem experiência na área de artes com ênfase em artes, atuando principalmente nos seguintes temas: atuação, experimentação, videoarte, intermultidisciplinaridade artística, direção de arte, atriz, arte educadora e produtora, atualmente no mestrado do programa. Boa tarde, Helena Magon, é um prazer tê-la aqui conosco. Convido também a Juliana de Grazia. Juliana de Grazia também é uma companheira do programa de pós-graduação da USP. Juliana de Grazia é graduada em História pela PUC e pós-graduada em Cinema Documentário pela FGV, atualmente mestranda do Programa Transdisciplinar de Estética e História da Arte da USP, desenvolve aspectos de uma metodologia de pesquisa em arte a partir de análise fenomenológica dos objetos, pesquisadora, conteudista, documentarista e principalmente produtora de objetos e decoradora de cena, set decorator, para projetos de ficção como os longas-metragens Hebe, A Estrela do Brasil, Albatroz, Califórnia, Carcereiros, Somos Tão Jovens. Tudo que aprendemos juntos, os amigos, as boas maneiras, entre outros tantos aí que ela é uma sensação. É pesquisadora da relação entre objetos e memória, seus dispositivos disparadores de percepção, quando apresentados em correlação, ministra em a disciplina de produção de objetos e decoração de cena na pós-graduação do SENAC de São Paulo. É membro do Conselho APODEC, Associação dos Produtores de Objetos e Decoradores de Cena, e atualmente divide seu tempo entre projetos de pesquisa, produção de objetos e decoração de cena, montagem de filme, documentário, ilustrações, meditação, cafés, caminhadas e outras aí. Juliana, boa tarde, é um prazer tê-la aqui conosco. A mesa está composta, faltou o Luiz Vicente, que também é um companheiro nosso, mas que não pôde estar presente porque está em um outro seminário. Então,
Damos continuidade com a fala da professora Carmen. Obrigada, professora. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer muito o convite da Secretaria de Cultura de Mogi das Cruzes, e em especial a Vera Silva Souza, que é minha querida companheira de trabalho, e junto com as minhas outras queridas colegas que vão apresentar hoje suas pesquisas que a gente vem desenvolvendo no programa de pós-graduação em Estética e História da Arte. É um programa que já funciona desde 2010 e a gente tem um prazer imenso de estar juntos e discutir essas questões que a gente vai trazer hoje, tá certo? Então eu vou pedir para o Manuel colocar o meu PowerPoint. Eu vou tentar fazer vamos dizer, vou pontuar algumas questões que são importantes para, como a Vera falou, que são noções do ensino da arte com algumas perspectivas que a gente desenvolve no programa e que nós temos, vamos dizer, uma certa crença nisso daí. A gente tem desenvolvido isso porque a gente acredita muito nisso. Então, começando, são 2h25, tá bom, Manuel e Vera? Então, vamos ver se eu consigo ser breve e conseguir dar o meu recadinho, assim. Eu queria dizer que o nome dessa pequena palestra chama-se Percepção Visual e a Imagem Contemporânea. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a percepção. Pode passar, Manuel, pode ir para o primeiro slide. Motivo da pesquisa, o próximo, por favor. Então, eu queria dizer para vocês que, em primeiro lugar, eu tive uma motivação que já data de algum tempo sobre esse tipo de pesquisa, porque eu, de formação, eu sou artista plástica, e quando nós passamos a nos, vamos dizer, aproximar da fenomenologia da percepção do Merleau-Ponty, que foi principalmente meu doutoramento, eu comecei a perceber que eu ia ter que justamente falar aquilo que eu, de uma certa maneira, olhava. Então, esse trabalho ele vai ao encontro de determinadas questões que o filósofo Maurice Merleau-Ponty, que nasceu em 1908 e morreu em 1961, ele desenvolveu sobre o olhar, o que ele acredita que é o olhar. Então, aqui em primeiro lugar, seria, o olhar é um conhecimento, né? Porque o artista plástico, ele vai através do olhar, né? Ele vai se fundamentando com a história da arte, ele vai se fundamentando com outras narrativas, mas é o olhar que forma, vamos dizer, o principal conhecimento dele, aonde ele vai tentar, a partir desse olhar, apreender o mundo e vai tentar expressar este olhar ao mundo. Então, a motivação da pesquisa foi compreender o olhar como conhecimento de mundo, certo? E ao compreender esse olhar como conhecimento de mundo, esse olhar ele vai fazer determinadas relações que só o olhar faz. Então, o olhar com os códigos da visão. Então, tem um estado de criação nesse olhar. Ele cria determinadas relações entre objetos do mundo, sujeitos do mundo, que são particulares, são características da possibilidade de rearranjar esse mundo a partir do olhar. Por isso que se torna um pintor, um escultor, um artista visual, né? E junto com isso, o que eu vou apresentar para vocês seriam pegar algumas particularidades da história da arte e criar, então, com este olhar, algumas relações, tá bom? Então, isso foi também uma premissa da pesquisa. Eu pensei que a Vera ia deixar eu ir para Mogi das Cruzes hoje, e eu tinha separado uns livros meus para sortear entre vocês. Mas eu vou dar para a Vera e a Vera ver depois como é que ela faz com isso, tá bom? Nossa, aí a senhora me pegou. Tá vendo? Mas já estava tudo separado. Mas tudo bem, então, porque esse livro, justamente, que chama Exercícios do Olhar, conhecimento e visualidade,
ele justamente procura brincar com a história da arte de uma forma visual, sem macular a sequência da história da arte. Então, eu vou pegar alguns, pouquíssimos, só para em 15 minutos, é uma coisa bem rápida. Eu vou colocar alguns artistas e obras da história da arte e mostrar que, ao juntar determinadas obras, eu mostro essa possibilidade de que a visão cria relações. E, ao criar relações, ela torna visível determinados conceitos. Então, vamos passar para a próxima slide, que seria, então, como é que um primeiro conceito para mim é importante ao, vamos dizer, me apropriar dos atos de percepção. É um ato de percepção definido pelo Merleau-Ponty. Ele vai falar que a percepção é um panorama, é um pano de fundo contra o qual nós nos destacamos. Então, eu tenho a minha percepção como um tecido que eu vou construindo dentro de mim e que faz justamente determinadas ligações que saem pelo olhar, vão buscar no mundo e, de uma certa maneira, vão construindo esse tecido interno que eu posso evocar no ato da criação. Por exemplo, na criação como artista plástico, na criação visitando um museu, olhando as obras dos artistas criadores, tá certo? Então, a descoberta do campo de presença, o campo de presença é um conceito que para mim foi muito caro e é caro até hoje, e eu gostaria que fosse o próximo slide. Olha, o campo de presença, ele é um conceito muito simples, mas que a gente não pensa muito nessa ideia, porque a gente não acredita que a gente tem um tecido interno que pode vir pairar quando eu, de uma certa maneira, conheço o mundo, né? É um tecido interno todo desenhado, vamos dizer assim, daquilo tudo que eu já vi na vida. O Paul Klee, que é um artista suíço, chama-se de pré-história do visível, que nós temos uma pré-história do visível. Então, nessa pré-história do visível, há determinados momentos em que eu percebo o mundo como uma totalidade, né? Eu vou explicar rapidinho o que é isso. Então, um campo de presença é uma percepção de uma totalidade, né? Pode também, a percepção está carregada de memória, está carregada de tudo aquilo que pertence à nossa consciência, né? Então, atos da memória, atos intuitivos, atos lembrados, atos memorizados, atos racionalizados. Nós temos um passeio que faz parte dessa conjunto de possibilidades que o ser tem de usar a sua subjetividade, usar a sua mente, né? Tudo isso está na nossa mente. Então, o Merleau-Ponty, que é esse filósofo francês, que eu já vi no primeiro slide que estava escrito errado, ele fala que campo de presença é uma apreensão de uma extensão do mundo compartilhada pelo indivíduo, como uma transição entre o que é visto e o que é vivido. E essa experiência pertence aos processos de criação, portanto, ela é uma construção cultural. Isso quer dizer, assim, rapidinho, que, por exemplo, esse campo de presença é como se eu olhasse, por exemplo, uma paisagem que nunca tinha se colocado na minha frente, de repente ela se forma na minha frente. Ela é um campo que tem uma presença de paisagem. E ela também é um recorte, porque você não vê a paisagem inteira. Você olha, né, eu vou beber uma aguinha, só um minutinho. Você olha, você vê a paisagem e você vê um pedaço dessa paisagem se formando na sua frente como uma coisa que você vai lembrar. Você vai lembrar como um campo que teve determinadas presenças que se uniram e fizeram um recorte para você. Então, eu lembro daquele dia em que eu estava na praia. Então, ao cair do sol, aquela praia se forma de uma maneira praticamente inesquecível. Ele está chamando isso de campo de presença, e que se dá na cidade, se dá em qualquer lugar. E ele fala que esse campo de presença, por que ele é uma extensão do mundo? Porque esse mundo, ele se estende a você. Ele é um minuto que
se dá diante de você, mas ele é um recolhimento que você faz, certo? E ele, por que ele é uma transição? Porque ele é um minuto, ele tem uma duração muito rápida, por isso que as pessoas se descartam essa percepção, porque dá trabalho pegar ela de novo, certo? Porque ela fica escondida, cifrada nesse panorama da cultura da gente que está lá dentro, não é verdade? Então, ela é uma extensão que eu aprendi, o mundo se estendeu a mim, tá certo? E ela tem uma duração entre aquilo que eu estou vendo e aquilo que eu trago na minha memória, em toda a minha existência, eu tenho uma cultura. Então, eu consigo reportar aquela paisagem porque eu também trago a minha cultura e todos os meus desenhos internos, eles vão, de uma certa maneira, recolher aquilo que diz respeito a mim, a minha cultura particular. Então, ela é uma passagem, mas ela é uma presença também, certo? E ele fala uma coisa muito bonita, que seria que entre a realidade dada, né, essa realidade dura, nua e crua, factual, instituída, e a essência que sustenta essa realidade por dentro, tem um momento em que a gente tateia ao redor de uma coisa que se articula para a gente e que nos inquieta. Pode passar, tá certo? Então eu estou falando que é uma inquietação que eu tenho porque eu vi alguma coisa diante de mim. É claro que, como é uma subjetividade dessa apreensão que eu faço do mundo, ela é fugidia. Ela tem uma duração, mas ela é fugidia. E ela é silenciosa também, porque é uma coisa que, essas são palavras do Merleau-Ponty, embebidos num silêncio de fundo, quer dizer, o silêncio da minha própria cultura. Eu quieta ali, de repente eu vi aquilo. Num forro de coisas invisíveis, porque eu não estou com a minha percepção como se fosse um filme todo, vamos dizer, passando na minha cabeça, mas é subjetividade, são fenômenos, né, que eu aprendi, sentidos da minha experiência vivida, tá certo? Parece que tem uma coisa que paira em nós, tá certo? Que seria a possibilidade de que há um fenômeno de conhecimento de mundo que quer reorganizar a minha cultura. Porque eu consegui fazer aquela ligação ali, tá certo? E ela se formou na minha frente, mas ela é fugidia. Então, e ela é silenciosa também. E por isso que eu a abandono. Mas isso é uma origem de ato de criação, que você pode instigar na criança, inclusive, porque ela tem isso dentro dela. Pode te passar, por favor. Muito bem, então eu vou mostrar para vocês, rapidinho, o Alberto da Veiga Guignard, porque o Guignard, ele é um artista que eu me aproprio dele, porque ele tem tem um conjunto, uma série que chama Paisagens Imaginantes, onde, vou ler para vocês e daí a gente vê, o Manuel vai passando a sequência rápido, para que as pessoas vejam, tá bom? Então tem uma prevenção de olhar, só que deixa eu ler só uma coisinha antes para eles. Olha, a palheta é esmaecida, quer dizer, são luminosidades meio tons, tá certo? Não são luminosidades brilhantes, porque essas paisagens são imaginárias, tá certo? Tem uma veladura sobre a paisagem, porque a imaginação ela é meio velada, não é? Tá certo? Então, ele suspende, ele põe esses objetos da paisagem meio no ar, porque elas são paisagens de Ouro Preto, mas são imaginadas, a partir da vivência, dos sentidos que ele foi formando no tecido, vamos dizer, criador dele, né, de pintor, ele é um pintor. Então, ele vai escrever numa certa matéria do sonho, é uma atmosfera meio etérea, tá certo? E o artista consegue, então, vamos dizer, com a técnica, com os procedimentos, dar expressão, construir a expressão daquilo que está cifrado, vamos dizer, no seu imaginário, vamos dizer assim, tá certo? Que seria no seu imaginário, do qual faz parte a percepção, todas as minhas memórias, todas elas estão, inclusive, no imaginário. A gente até tem dificuldade de olhar a realidade e falar da realidade, porque a gente é todo imaginante, vamos dizer assim. Então, são paisagens veladas, onde os seus acidentes são sugeridos num tecido ordenado de silêncio. Então, eu trouxe o Guignard porque ele é uma paisagem imaginária, então não é
uma pintura da realidade, mas é uma realidade idealizada. Ele foi professor, a formação dele é na Alemanha, porque ele fica 20 anos na Alemanha, porque a mãe dele se casa e o leva pequeno, com 11 anos de idade, ele volta com 33. E ele ficou em Munique e em Florença também. E a formação dele de pintor, um exímio pintor, é um excelente, maravilhoso pintor brasileiro, e a convite do Juscelino Kubitschek em 1944, ele vai para Belo Horizonte, depois ele vai para Ouro Preto e para cidades históricas, e ali ele desenha essa série que o Manuel vai fazer a gentileza de passar para a gente agora, na sequência do Olhar. Isso. Bom, eu queria dizer para vocês, pode passar para o próximo slide. Eu queria dizer para vocês que a gente não consegue, vamos dizer, compreender esse campo de presença se a gente não acreditar que nós temos um corpo que se movimenta no mundo, que é um entrelaçado de visão e movimento. O corpo se movimenta no mundo e os olhos, a visão se movimenta com seus movimentos próprios no corpo. Então, o Merleau-Ponty vai falar, o meu corpo é móvel, conta no mundo visível, faz parte dele e eu vou dirigindo no visível sem, vamos dizer, me apropriar desse visível. Eu vou apenas me dirigindo no visível e essa minha visão pende do movimento, pode passar para o outro. De forma que o meu corpo, ele é ao mesmo tempo... Então, na realidade, o Merleau-Ponty está falando que existe um entrelaçamento da visão que se move, no corpo que se move, no mundo, no meio dos outros também. Então, esse conhecimento perceptivo, ele se dá porque nós somos todo esse entrelaçamento, tá bom? Então, a fenomenologia do olhar, ela evoca principalmente a noção de entrelaçamento. Por isso que quando eu coloquei o Guignard, eu não pus uma obra só, eu pus que ela se entrelace com elas próprias, entre elas, tá bom? Então, vamos passar para os outros olhares para vocês verem se, por exemplo, o que ele vai falar, que esse entrelaçamento faz que a qualidade das coisas do mundo, os sentidos das coisas do mundo, a luz, a cor, a profundidade, que são os volumes, tudo que está diante de nós, elas despertam um eco no nosso corpo. Esse nosso corpo faz acolhida, porque ele é movimento e vai recolhendo essas coisas. Então, o Merleau-Ponty fala da ideia de que nós somos comovidos pelo mundo. E no caso da fenomenologia do olhar, nós somos comovidos por este olhar o mundo, tá certo? Então, na cultura oriental, eu não precisava estar falando tudo isso, porque eles naturalmente, eles já se dão a essa outra linguagem, que é a linguagem do olhar. Não é verdade? Nós temos que fazer na cultura ocidental, porque nós somos muito narrativos, muito verbais, a gente tudo fala. E isso daqui tem uma suspensão dessa fala e um olhar que é silencioso, mas que apreende esse mundo articuladamente. Pode passar, por favor. Então, aqui, pode passar para frente. Ah, tá, já está, né? Tá, então deixa eu ver. É isso, pode passar para frente. Então, o que eu trago aqui rapidinho para vocês são aproximações. Então, qual que era a motivação lá do começo da pesquisa? A motivação da pesquisa era encontrar na história da arte um sistema de correlações onde o conceito da estética que eu quero interrogar, não é verdade? Ela se torna visível. Na realidade é isso, eu apreendo com o olhar.
Mas eu não vou macular toda a narrativa, não vou macular a história da arte. A gente estuda a história da arte, mas a história da arte não passa a ser, vamos dizer, o primeiro titular, ela é o segundo titular. O primeiro titular é o olhar, tá bom? Então, o que eu vou falando e pode passar. Então, o que eu quero dizer é que essas obras que eu vou colocar, elas têm uma interrogação, elas têm um sentido situado. Eu falo também que eu preciso saber que o meu olhar é criador, mas o olhar do artista está marcado ali na obra ou no conjunto das obras. É isso que eu quero dizer, tá certo? Que existe uma cultura expressada em obra. Então, eu não posso apenas, como fazem certos educadores da arte, que contextualiza a história da arte para a pessoa, mas eu não estou vendo nada. Eu preciso ver para entender que aquela história da arte também pertence a um determinado desenho da cultura daquele momento. E reconhecer o campo de presença, né, que eu estava falando para vocês. Então, esse campo de presença é uma brincadeira com a correlação com as correlações que o olhar faz no mundo, né? Nós falamos sobre isso anteriormente, rapidamente, não sei se está dando para entender, mas assim, neste momento, eu me aproprio, nós nos apropriamos do emaranhado das movimentações que o corpo faz no mundo com a sua própria visão. Então eu olho, mas o meu corpo se movimenta para lá, se movimenta para cá, minha visão para lá. Então eu vou formular uma pergunta: será que eu consigo correlacionar as obras a ponto de criar um campo de presença, de visualidades com a história da arte que eu recortei, que é muito pequenininha? Né? Será que eu consigo criar um campo de presença? Porque o campo de presença é essa apropriação silenciosa e correlacionada como uma paisagem que você descortina na sua frente em um determinado momento do mundo, da sua vivência. Eu só queria citar aqui rapidinho que eu preciso também dos códigos do olhar. É como se eu fosse fazer uma poesia e não soubesse, vamos dizer, os elementos que compõem a poesia. Então eu preciso saber que existe linha, que a linha tem movimento, que a linha faz tramas, tá bom? E que a linha engendra uma forma, as formas engendram volumes, espaços. Eu preciso dos códigos da linguagem das artes visuais para ver as artes visuais, tá certo? Isso daí é quase que, né, simples, porque se eu ficar apenas contextualizando a história da arte, eu não vou ver. Então nós estamos à busca de um olhar que vê, tá certo? Pode passar. Então aqui eu fiz o olhar passando, olha, então você pode passar com uma certa cadência, Manuela, porque ele vem, os arcos, é como se, volta por favor, e é uma aproximação do olhar, o olhar encontra esses arcos do Antônio Canaletto, depois ele vai para frente e ele vai, olha lá, ele vai, são olhares dessas profundidades, aquele olha de outra maneira, e aqui ele olha por dentro do arco. Então, se a gente vê devagar, se a gente tem tempo, né, a gente vai olhando e vai vendo que o olhar, aqui é um exemplo que o olhar se movimenta, inclusive nos espaços. Ele se aproxima, ele faz zoom, ele volta, ele se distancia e ele entra, por exemplo, nessa obra do Goya, que é o ano que ele ficou preso na prisão, chama-se o Ano do Desespero, de 1793. Ele está dentro da prisão e ele mostra o arco por dentro. Eu tentei fazer isso. Vamos continuar, porque existe também aquela ideia de duração. Lembra que eu falei lá? O campo de presença, ele é no espaço, você olha a paisagem, mas tem uma duração. Então, o Werner, isso a gente precisava ver devagar, né? A gente precisa ver que o olhar se move, o corpo se move, como nós vimos nos arcos, e tem o campo de presença, que são as paisagens que se formam, depois o olhar se movimenta no corpo, até o Goya entrou dentro da prisão, e aqui tem uma duração. Então eu me aproprio do Werner, que é um artista holandês, de 1632, morre em 1675, e a mesma coisa,
O Manuel vai passar com um pouquinho mais devagar, porque é o tempo cósmico, barroco, que ele vai colocar. Então são essas obras aí, e agora ele vai colocar, eu vou falando mais ou menos um pouquinho sobre cada uma. Então aqui, por exemplo, por que o tempo? Porque ele usa símbolos para pintar isso, nós temos que perceber isso. A cortina que se abre, a fruteira que deixa as frutas caírem, a mulher que está com uma janela entreaberta, tudo isso, lendo uma carta, então tudo isso, e tem um reflexo no vidro, né? Então são símbolos de que existe uma duração nessa pintura de Werner, certo? Ela está lendo e ela não vai ficar eternamente nessa posição. Pode passar, Manuel, por favor. Aqui também ela segura uma jarra e ao mesmo tempo segura a janela, o vidro da janela entreaberto, né? Então ela está numa posição de entremundo, ela está entre aqui e entre ali. Pode passar. A mesma coisa, né? O mapa é a época das grandes navegações, ela está lendo uma carta. Notar que ele tem poucas cores no quadro dele, são marrons, beges e azuis. Aí, se você olhar, são dois tons, né, na realidade. Por quê? Porque não é para ficar chamando atenção sobre luminosidades vertiginosas, que nem na imagem contemporânea, né? E aqui, mais a próxima, é ela dando uma torção, ela não vai, parece que nós a chamamos aqui. Ela torceu o olhar porque ela foi chamada, e ela não vai ficar, então tem uma duração essa torção. Então são todos símbolos, por exemplo, mas a gente poderia perceber isso no Rebolo Gonçalves, que ele usa também determinadas atmosferas, porque aqui é uma atmosfera de duração, mas tem um certo encantamento, tem uma noção meio cósmica de que esse tempo meio parou. O Rebolo também faz isso, por exemplo, criando atmosferas úmidas e mais secas do trabalho dele. Aliás, eu acho que acabou de fechar uma exposição do Rebolo Gonçalves, que a professora Elisbeth curou. O último dessa sequência é a próxima, ela recebendo uma carta também nessa gestuação, a criada também numa posição que ela não vai meio torta, né, Então, essa questão do tempo, no campo de presença, ela precisa, vamos dizer, ser articulada, ser exercitada. Pronto, eu acho que devido a isso eu teria mais... Você pode passar rapidinho a sequência? Eu vou falando, olha, aqui isso daqui é um exemplo de que só esse eu vou dar, tá certo? Um exemplo de que eu preciso entender que existe no mundo da estrutura, do pensamento, das artes visuais, existe o tempo, existe o campo de presença, existe a duração, existe o corpo que se movimenta, todos os movimentos da vida, e existe também a construção de uma expressão que ela é expressiva ou ela é construída. Então eu trouxe um exemplo do Mondrian, pode passar meio rápido, porque aqui, vamos dizer, é da expressão à construção. Então, expressivamente, no sentido que ele está representando uma visão que ele teve daquele espaço. Agora, olha o que ele faz como construção, que é uma estrutura de pensamento, inclusive da contemporaneidade. Nós temos artistas que usam o construtivo, né, no sentido de construir o diagrama. Olha, ele está diagramando, ele vai chegar, pode passar, ele vai chegar em diagramas construtivos, que é uma estrutura de pensamento da arte contemporânea, inclusive. Tá certo? Olha lá. Ele vai abstraindo até chegar nessas abstrações.
Tá bom? Aqui esses últimos 2 quadros, aqui seria o contrário. Esse quadro e o anterior, ele saiu da Europa, ele também é holandês, sai da Europa e vai para os Estados Unidos e vê a Broadway. E todo aquele esquema que era todo formalista, ele começa a botar luzes, e até introduz o próximo quadro, que ele vira o quadro e são as ruas da Broadway, olha só, cheia de luminosidades, etc. E por último, eu poria, para terminar, esse daí você só passa, é ao contrário, seria da síntese, é ao contrário. Ó, ele vai chegar à expressão. A expressão, olha lá, tá vendo? Ele vai da construção, ele chega à expressão. Ele vai movimentando, movimentando, movimentando e chega nessa expressão que seria, ele se descobre para morrer. Então, ele encontra um esqueleto descarnado e já cheio de buracos, e aí esse é o último quadro dele, tá certo? E pronto, tem o Guilherme Whittka, que seria um artista contemporâneo, porque esses todos já morreram, né? Que eu só queria falar de um quadro dele, tá bom? Só dois. O próximo, ele é de Buenos Aires, eu quero falar desse e depois da enciclopédia. O Guilherme Whittka, ele é contemporâneo, ele nasceu em 1961. Então, a ideia dele é que nós estamos vivendo num mundo fugidio. Então, essa pista de avião, ela é uma pista de avião em diagonal, né, do começo para o fim, e ela, com essas luzes todas, ela demarca essa pista de avião, mas no centro dela, nós, na realidade, estamos partindo, mas estamos chegando porque vocês vão ver móveis de um apartamento, tem uma cama, tem uma mesa, então ele brinca com a ideia de que o nosso mundo ele está se diluindo de várias maneiras, ao mesmo tempo que a gente está chegando, a gente está partindo, então tem uma diluição dos valores, e eu queria mostrar também, tá certo? Se você puder passar o próximo, por favor, que você... Então, são esses três, isso. Esse e o próximo, ele, na realidade, ele quer dizer o seguinte, com a diluição da técnica que ele faz, ele vai apagar aquilo que ele chama da cultura humanista, a cultura essa é a enciclopédia de Diderot. Então, ele pega essa enciclopédia e ele dissolve com a técnica que ele tem de dissolver a tinta, né, depois de uma impressão que ele faz, e ele vai dissolver a ideia de que nós estamos nos despedindo para sempre de uma cultura que teve uma certa humanismo, né, do Renascimento, quando o humanismo o advento do humanismo. Então é isso que eu queria dizer para vocês, mais ou menos, porque já passou bastante tempo, eu agradeço muito, desculpa que ficou um tempo a mais aí, Vera. Nossa, a gente poderia ficar bastante tempo escutando a Carmen Aranha, né? Então tudo isso, esse pouquinho que vocês ouviram agora dela, é essa delícia aí na aula dela, né, que deixa a gente embebidos de tanta cultura, né? No quesito de artes visuais. Agradeço, professora. Não tem nada de cultura. A gente se diverte muito falando do absurdo. Exatamente. O absurdo da invisibilidade. Agradeço muitíssimo. Muito obrigada, Vera. Muito obrigada a vocês todos. E eu vou desligar, então, o Manuel desliga o meu microfone, né? Isso, ele toma conta disso, pode ficar tranquilo. E aí, então, a gente vai explanar todos, e aí, no final, caso alguém tenha alguma pergunta, a gente volta para a tela, tá bom? Então, a professora Carmen Aranha, ela fica no motivo 1 dessa exposição, né, dessa fala, porque ela vai ser um estofo para o que vai vir agora na sequência, tá? Então, a próxima a conversar com a gente é a Helena Magon. Magon, é com você, amiga. Olá, vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Tudo bem? É um prazer estar aqui participando dessa mesa, tendo sido convidada para esse evento tão bacana.
e eu não vou me alongar nos agradecimentos. Bom, o meu título: Deambulação, a experiência do deslocamento. Eu sempre gostei muito de caminhar, né? Minha trajetória de estudo e trabalho é um tanto interdisciplinar e eclética, e num dos trabalhos de teatro, durante uma época, me caiu uma frase que serviu de guião para aquele trabalho, para aqueles trabalhos, e que, assim, sem maiores aprofundamentos, mas que me marcou profundamente, que é essa que está aí. Não há nada de especial em não nos orientarmos numa cidade, mas perdemos-nos numa cidade como nos perdemos numa floresta. É coisa que precisa de se aprender. E eu nunca mais esqueci. E essa motivação, num momento um tanto inconsciente, depois veio tomando sentido. Pode mudar, por favor? Deambulação, né? O que é a deambulação? É o caminhar sem destino, passear, vaguear, sem rumo, numa direção, andar à toa. Mas, nesse à toa, a gente está sendo ao todo tempo afetado, né? Por uma paisagem, por todo o sensório, né? Nesse meu gosto por caminhar, sempre tive essa atenção e entrar em rua que eu não conheço, enfim, desbravando um percurso. E ao ter tido contato com toda essa perspectiva que abriu um universo para a gente, né, da professora Carmen, eu me senti um tanto instigada a ir adiante com esse ponto de partida. Né? Então, a ideia desse trabalho é propor uma reflexão. Pode mudar, por favor, Manuel? Acerca de possíveis leituras, visualidades e experiências. Iluminar algumas dimensões diante das inúmeras que os lugares e o imaginário nos oferecem. Essa minha fala, eu vou ser um tanto menos teórica e tentando enfatizar mais essa percepção, a apreensão das experiências, né? Por gentileza, pode ir adiante. Obrigada. Bom, Francesco Carelli é um arquiteto italiano que tem um livro incrível, recomendo, chama Walkscapes, o caminhar como prática estética. A ideia de percurso vai muito além do deslocamento físico, geográfico. O caminhar é uma prática estética desde quando os primeiros deslocamentos começaram a ser feitos pelo homem. O espaço percorrido e material que passa a adquirir sentido simbólico, a ação em si, a linha cortando o espaço e o percurso como estrutura narrativa. Ou seja, tem uma relação intrínseca de tempo e espaço. Até foi incrível o exemplo do Vermeer, né? E essa pontuação do tempo naqueles trabalhos. Pode ir adiante, por gentileza. E dentre as noções do campo expandido na arte, né, essa ideia de que a arte não necessariamente é só o quadro, aquela tela, né, é arte além, né, de um objeto específico, né, o que reverbera. E sobre a construção de lugares, né? Quem fala isso é a Rosalind Krauss, uma crítica norte-americana, crítica de arte norte-americana. Considerando também a arquitetura uma disciplina que atua num campo expandido próprio, deveremos encontrar dentro dele a escultura, a paisagem e o percurso. O seu campo de ação comum é a atividade de transformação simbólica do território. O caminhar situa-se, portanto, numa esfera na qual ainda é escultura, arquitetura e paisagem ao mesmo tempo, entre a necessidade primitiva da arte e a escultura inorgânica. Ou seja, é uma ação que não é a transformação física do território, mas um atravessamento dele, um frequentá-lo sem a necessidade de deixar rastros permanentes.
Pode mudar o slide, por favor. Bem, em se tratando de paisagens e cidades, e ao rascunharmos um mapa de pensamento, considerando experiência, memória, imagem, imaginário, deslocamentos, história e interdisciplinaridade, nos conectarmos ao berlinense Walter Benjamin, nascido em 1892, morto em 1940, é inevitável. Filósofo, ensaísta, crítico literário, tradutor, um dos maiores pensadores da modernidade. Sua obra escapa à tradição acadêmica, fundindo campos de conhecimento que se entrecruzam. Benjamin é, por suas imagens de pensamento, pode ir adiante, por favor, e é considerado um retratista da modernidade. E mais ainda, ele antecipou diagnósticos sociopolíticos, artísticos e estéticos que seguem completamente atuais no mundo contemporâneo. Bem, ele, em sua trajetória, mirou as transformações sociais e históricas do século XIX para o XX, radiografando a fisionomia da metrópole moderna e de cidades pelas quais passou. Talvez o seu trabalho mais conhecido seja o inacabado Trabalho das Passagens, iniciado no final da década de 20, tendo a Cidade Luz, Paris, como um palco, né? E tanto num dos trabalhos que é dessa época, o Rua de Mão Única e o Trabalho das Passagens, e eu não coloquei aí, faltou Infância Berlinense, que eu vou retomar, eles contam com uma metodologia de experimentação e montagem construtiva a partir de fragmentos e imagens, formando uma constelação imagética. E como Benjamin era uma figura emblemática, né, ainda da arte de passear, a flânerie, ele concebe a deambulação pelas ruas como a leitura e o decifrar de um texto, né? Mas mais do que a figura do flaneiro em si, o que nos interessa aqui é o seu gesto como modalidade de reflexão, o passeio, flanar como um modo de ativação do pensamento. Pode ir adiante, por favor. Bem, voltando àquele trecho, né? Não há nada de especial em não nos orientarmos numa cidade, mas perdermos-nos numa cidade, como nos perdemos numa floresta, é coisa que precisa de se aprender. Os nomes das ruas têm então de falar aquele que por elas deambula como um estalar de ramos secos, e as pequenas vielas no interior da cidade mostrar-lhe a hora do dia com tanta clareza quanto um vale na montanha. Aprendi tarde esta arte. Ela preencheu o sonho cujos primeiros vestígios foram os labirintos nos mata-bobões dos meus cadernos. Não os primeiros, não, porque antes deles houve um que lhe sobreviveu, o caminho para esse labirinto, a que não faltou a sua Ariadne. Pode ir adiante, por gentileza. Esse é o início de um dos fragmentos dele, que é o Tiergarten. Só rapidamente, para a gente atentar a essa foto, aqui no meu slide ela parecia mais escura, não sei nem o quanto dá para perceber. Essa é uma foto, é a vista da Coluna da Vitória, um monumento no centro do Tiergarten, e essa parte ao lado dessa avenida é a imensidão que é esse parque, né? O Tiergarten é um dos textos da coletânea Infância Berlinense. Pode mudar o slide, por favor. Infância Berlinense, 1900, que foi escrito na década de 30. Que, como eu já disse, por meio de fragmentos, o autor revisita suas memórias de infância, nas quais o eu são muitos. E, desse modo, ele coloca a própria experiência também como matéria historiográfica. Isso era às vésperas da Segunda Guerra Mundial, né? Ele perseguido como judeu num momento também de crise pessoal. Nesse texto, ele, por essas lembranças, ele tenta refazer o percurso habitual da sua infância pelo parque, o trajeto que ele fazia para ir para a escola. E ele tem consciência que é a última vez que ele vai fazer esse caminho. Ele estava fugindo da Alemanha, né? Se ele não fugisse, ele seria morto. E esse parque, na região central de Berlim, data desde o século XVI. Ele foi aberto ao público no século XVIII. Era um campo de caça dos reis da Prússia. Então é um lugar que memórias, ruínas
ciclos de destruição e reconstrução estão presentes, né? Um lugar de riquíssima historicidade. E nessa escrita, a experiência vivida sobrepõe-se às reflexões suscitadas pelo passado em diálogo com aquele delicado período entre guerras na Alemanha. Nessa obra são metabolizadas numa síntese de presente, passado e futuro, uma filosofia singular e uma cartografia emocional. Então, a gente percebe que essa memória afetiva, ela fica presente enquanto memória topográfica, do invisível para o visível. Aqui um breve exemplo: entre as cariátides e os atlantes, os Pucci e os Pomona são aquelas esculturas enfim, míticas, né, que tem nos parques mais antigos. Ele coloca que aquelas figuras olhavam para ele, porque aquelas figuras lá presentes por tantos séculos sabem da arte da espera, né? Vamos adiante, por gentileza, no slide. Aqui, rapidamente, é o Tiergarten. Para o lado, que essa história de estar espelhando, para o meu lado esquerdo, aqui olhando, acho que o de vocês também, é o bairro do Tiergarten, do lado exatamente oposto ao Portão de Brandemburgo, né, divisa da Alemanha também oriental para ocidental. Enfim, é um lugar imenso, com muita historicidade em volta. Pode ir adiante, por favor. Então, o que fica, né, da maravilhosa apresentação da nossa professora Carmen Aranha, né, essa abordagem implicada do Merleau-Ponty, né? O objeto escolhido se encontra no próprio sujeito que o interroga. Não há separação sujeito-objeto. Para o artista, o visível e o invisível coexistem. São, no mínimo, meus parênteses aqui, duas dimensões de conhecimento. Então, pode ir adiante, por favor. Eu vou falar agora de dois desdobramentos da minha pesquisa, que foi esse trabalho, Baías de Spitz e Marços da Juracidória e o Caminhos de Terra. Pode ir adiante, por favor. Esse artigo tem em vista a questão da viagem, experiência, perigo, percurso, né? A raiz indo-europeia da palavra experiência é per, que foi interpretada como tentar, pôr à prova, arriscar, que estão presentes na palavra perigo. Nessa ideia de prova arriscada como passagem através de uma forma de ação que mede as dimensões e a natureza verdadeira da pessoa ou do objeto, né? Então, quais são os efeitos da viagem sobre o viajante? Pode ir adiante, por favor. Então, esse artigo que eu propus uma reflexão acerca de experiências estéticas e visualidades, tendo como ponto de partida a grande expedição de navegação e pesquisa, né, no Brasil dos alemães Spitz e Marços pelo Brasil, que foi de 1817 a 1820, e o registro da Bahia. Iluminando algumas dimensões diante das inúmeras que o extenso lugar imaginário nos oferecem, tentou-se ilustrar a amplitude das leituras e possibilidades estéticas contemporâneas. E eu foco, então, no trabalho do artista baiano Juracidória, nascido em 44. Pode ir adiante. Esses viajantes, eles compuseram um atlas do Brasil imenso, né? Foi um dos primeiros registros de imagem, mapas, dados geológicos, toda a fauna e flora foi coletada e catalogada, partituras de modinhas da época. Eles foram quase que do Oiapoque ao Chuí, exagerando aqui, mas bem, eu mirei na parte que eles falam da Bahia. Pode ir adiante, por favor. Naquela época, era a época das grandes navegações, né? E estava em voga os quadros da natureza, que foi um gênero inaugurado pelo alemão, também viajante, desbravador Alexander von Humboldt.
E esse gênero, ele une a descrição científica com a experiência sensorial e a poética da natureza. Os relatos de viagem, então, ganham uma dimensão estética. O leitor é estimulado a sentir os ambientes da natureza e da cultura local. Pode mudar, por favor? Bom, aqui eu mostro um mapa da Bahia só para a gente ter essa noção do tamanho desse estado. É o estado que mais faz fronteira com outros, e a ideia que a gente tem da Bahia é sempre a cidade, a parte litorânea, né? Coqueiros, o azul, toda a baianidade, que, enfim, é muito divulgada e pouco se sabe do que vem adiante. Pode mudar, por gentileza. Eu foquei na Bahia, eu escolhi esse recorte por conta do meu percurso pessoal também. Eu tenho uma história desde a infância com a Bahia, com a cidade de Salvador. E só para a gente se atentar rapidamente aqui à descrição desses viajantes, né, o que eles salientavam? Um olhar vagueia aqui sobre grupos de ilhas verdejantes da bela Bahia, ou pousa saudoso no infinito azul do oceano, que o sol poente cobre com cores cintilantes. Chama os brasileiros de músicos natos. O canto e animação que empresta o apreciado champanha. Fala para as classes inferiores são os passeios nos dias de festa, os divertimentos preferidos, e aproveitam-se da ocasião dos dias santificados dos diversos padroeiros para festejar no recôncavo, né? Fala do Senhor do Bonfim, já quanto ao sertão, pode ir adiante. Quanto ao sertão, eles falam: a fauna parecia ter inteiramente abandonado esta solidão árida, o monótono cenário. Os moradores deste mísero povoado já nos mostravam o tipo perfeito do sertanejo. Ou então, conhecendo de sobra o temperamento violento e vingativo dos sertanejos, que estão acostumados a terminar frequentemente as suas rixas a tiros, tratamos de nos pôr a caminho no dia seguinte. Enfim, né, são paradigmas que foram reproduzidos desde aquela época, né, e que a gente inconscientemente acaba repetindo, reverberando, né, e mesmo não tendo a intenção primeira, segue um pouco contra a corrente, então, o trabalho do artista baiano Juraci Dória. Pode mudar? Juraci Dória é escultor, pintor, desenho... mentira, antes eu vou mostrar rapidamente, pode ir, eu gostei da palavra que a Carmen usou, numa cadência, aí algumas imagens da cidade de Salvador, né, tem muitas construções históricas, a parte religiosa, né, uma igreja para cada dia do ano, a cultura afro muito forte também. E aqui, pode passar outro, na Feira de São Joaquim, que é na Cidade Baixa, é um dos lugares que daí você encontra a cultura sertaneja um pouco mais presente, porque é uma feira que recebe produtos do recôncavo e do interior até hoje, data acho que desde essa época da viagem do Spix e Márcios. Pode ir, isso. Então, Juraci Dória, escultor, pintor, desenhista, fotógrafo, arquiteto, ele nasceu em 44, em Feira de Santana, nas proximidades do bairro da Pedra do Descanso, que na época era rota de passagem para os tropeiros, né? Então, ele viveu muito a cultura das feiras livres, vaqueiros, boiadas, e ele tem desde a década de 80 o projeto Terra, né, com a construção de grandes esculturas em couro e madeira, e além de murais pintados na fachada das casas, e pinturas também sobre uma série tipo cordel, que chama Histórias do Sertão. Ele refez retomou, né, esse projeto na 50ª edição do Projeto Terra para a terceira Bienal da Bahia em 2014, e ele foi plantando essas esculturas. Pode ir adiante, por favor. Essa escultura nos traz a ideia do menhir, né, aqueles marcos que as populações nômades primitivas
faziam para começar um início de demarcação do território, né? Das primeiras ações arquitetônicas, digamos, né, do território. Pode passar também, por favor. Então, ele propõe um diálogo entre elementos da cultura temática sertaneja e o espaço geográfico. E, por fim, pode ir adiante, Caminhos de Terra. Pode passar também, por favor. Foi proposto, um grupo de trabalho, né, que a gente teve como proposta uma experiência estética coletiva envolvendo a comunidade do Parque Pinheirinho d'Água, no bairro do Jaraguá, em São Paulo. Foi uma vivência criada com o intuito de articular e fortalecer as relações de pertencimento entre sujeitos e paisagem. Pode ir adiante. Os alunos da Escola Municipal City Jaraguá 4 foram convidados a partilhar visões e experiências em seus lugares de vida, a partir das quais criavam registros pessoais em placas de cerâmica, posteriormente instaladas no entorno, compondo uma cartografia afetiva. Cada peça produzida sinalizou uma relação de ressonância de pertencimento do corpo na paisagem e conferiu uma marca de pertencimento, surgindo outras formas de apropriação. A escolha da cerâmica, além do potencial plástico, traz consigo a potência do contato do corpo com a terra, a prática que atravessou a história e pode ainda sensibilizar para a condição essencial do humano terrestre. Então, mais do que resultados materiais, buscou-se enfatizar a experiência, a troca em comunidade e o sentir-se afetado pela terra. Nesse contexto, buscamos estimular reflexões acerca do entendimento da paisagem enquanto experiência espacial ligada ao senso estético do terrestre, do viver que evoca a terra enquanto solo da experiência humana do comum. Então, a gente, como vocês puderam ver, uma série de... a gente propôs nessa oficina sensibilização em relação ao espaço, caminhar, histórias, memória, e foi uma experiência incrível, assim, que superou quaisquer expectativas de nós, proponentes, quanto deles. Saiu até um rap e tem um vídeo no YouTube com esse rap, eu posso encaminhar depois. Bem, pode mudar? Por fim, eu quero terminar com essa frase. A história é a forma nobre da memória, a historicidade da vida. É a partir dela, de seu excesso, aquilo que fica dentro de nós, que se faz existir a possibilidade de criação. É a história sempre aberta, efetuada pelo trabalho dos artistas, escritores e pensadores. Essa minha apresentação não é nada mais que um convite para esse caminhar com essas novas possibilidades de se ver, de perceber esse entorno, de perceber o que afeta a gente, e fica aí o convite. Muito obrigada. Helena, obrigada, Helena, pela exposição da sua pesquisa. A pesquisa da Helena é uma pesquisa linda sobre percurso, e paisagem, o que o nosso olhar ele alcança e o que ele movimenta no sentido de apreensão, apreensão de mundo, como a professora Carmen disse. Mas fica aí novamente um convite para voltar, e para dar continuidade aí ao pensamento. Convido a nossa amiga Juliana de Grazia para expor aí a sua pesquisa. Obrigada, Ju. Olá, boa tarde para todos. Obrigada, gente. Queria agradecer mesmo o convite para participar dessa mesa. Eu vou apresentar, na verdade, um fragmento, um pedacinho de algumas reflexões que a gente tem dividido, e que tem se aberto, assim, para mim, em relação ao meu olhar também, E no caso eu vou trazer um pouquinho da minha poética, do meu campo de atuação. Então, se o Manuel puder abrir o meu, aí, a minha apresentação,
Então, gente, eu pensei nesse nome, que é o espaço cênico como campo fecundo na percepção da poética do olhar. Treinar a ver o sensível, né? E a poética do olhar é a poética de todos nós, a forma como a gente carrega poesia dentro da gente, né? Manuel, se você puder andar um pouquinho, por favor. Próximo slide. A estante da sala era cheia de livros que pertenceram à sua mãe. É impressionante como a gente constrói imagens mentais quando a gente lê. E eu convido vocês a verem as imagens, né? A cada leitura a gente constrói um quadro mental. Então aqui, a gente, com o nosso repertório interno, a gente imagina uma possibilidade distante, né? Uma sala onde estariam os livros que pertenceram à mãe. Mas a gente quer mais, a gente precisa de mais informação para criar o nosso quadro mental. Com mais cores, né? Colocar mais detalhes. Que livros são esses? Em que tempo que a gente está localizado aqui? O que essa mãe fazia? Quem era essa mãe? Em que lugar geográfico a gente está? Quem é essa pessoa que guarda os livros da mãe? Será que ela lê esses livros? Se a mãe teve uma coleção de livros, a gente já começa a inferir que ela sabia ler. Existe uma pista sobre uma localização social. Eu já imagino que essa grande quantidade de livros, já imagino uma quantidade de livros, já penso que talvez seja uma mulher, talvez por um repertório meu, né? Então vejo que eu já escolhi o gênero do personagem aqui, né? Eu trouxe, por que será que ela levou esses livros para essa estante, né? Será que ela pensou em doar esses livros? Eu já vou criando, e eu vou criando perguntas, interrogações, para criar essa imagem, para criar esse quadro mental com mais detalhes. Então, a nossa imaginação vai longe, né? E eu observo aqui com vocês as camadas imagéticas que estão intrínsecas às palavras. Então, para cada um de nós pode ser um tipo de coleção de livros, né? Então, Manuel, por favor, próximo slide. Então, assim, eu trabalho, né, assim, para o Walter Benjamin, literatura é imagem visual, portanto, ela faz parte das artes visuais. E eu trabalho com audiovisual no departamento da direção de arte. O meu trabalho começa assim, lendo um roteiro, criando quadros mentais, sentindo uma história dentro de mim, né, criando essas paisagens imagéticas, né, compondo na minha imaginação, né, através do meu tecido cultural, né, esse universo sensível. E eu vou questionando, eu vou tentando abrir mais camadas subjetivas para conseguir representar melhor aquela narrativa, aquele roteiro através dos objetos que compõem o cenário onde as cenas acontecem. Então eu conto histórias com os objetos. Manuel, você pode, por favor, andar para o próximo? Eu trouxe aqui um pupurri de alguns projetos que eu fiz. Eu sou responsável por materializar, a minha profissão é responsável por materializar e criar a composição fina do cenário. Eu vou vestir o cenário, o espaço cenográfico com o universo sensível do personagem. E eu separei alguns slides para contar um pouco desse processo. Manuel, você vai para o próximo, por favor? Essa profissão se chama produção de objetos e decoração de cena e é responsável por preencher o cenário com móveis e objetos que tragam em conjunto todas as camadas do tecido cultural, emotivo, social, político, religioso do personagem que ocupa aquele espaço como se fosse sua casa, como se fosse o seu espaço, né? Ou seja, né, a gente entende que a partir da materialização do ambiente há gatilhos acionados, há provocações, encontros e diferenciações sentidas no espectador, que o leva a encontrar dentro de si mesmo um repertório sensível para sentir a narrativa e a composição do mundo da narrativa. Manuel, vamos para o próximo, por favor? Obrigada. Então, gente, em 90% dos filmes que a gente trabalha,
os espaços vêm assim, para a gente contar aquela história, praticamente vazios. Né? Na maior parte das vezes a gente encontra os espaços assim, ou a gente constrói os espaços sem absolutamente nada. Né? Então aqui, essa imagem aqui é de uma locação, vocês veem que tem uma estante no fundo, que já conta muita coisa, é ótimo, é uma base, isso é super raro acontecer, normalmente não tem nem a estante, né? São só 4 paredes vazias, uma janela, uma porta. E a decoração de cena é a finalização da cenografia, ela tem a função de situar e acolher o sujeito, que é o personagem no mundo. Ela apresenta um funcionamento interno como um organismo, de modo a traduzir a visualidade material, as subjetividades do personagem e da linha dramática que aquela cena vai carregar. São materializados sistemas de correlação de coisas que transmitem, que têm essa potência de transmitir sentido de cultura e estética, além das informações de localização, né, conjuntural, estrutural, sociológica, temporal, geográfica, enfim. Aqui é um espaço de uma casa vazia que a gente precisava transformar na casa de uma mãe solteira, de 2 crianças, de uns 40 anos de idade, ela era designer gráfica, sem tempo para nada. Essa pessoa estava ocupando um lugar social mais privilegiado, ela morava num bom bairro de São Paulo e conseguia bancar as crianças e os gastos, mas ela não tinha tempo. Eu estou contando isso, esse é o filme, é um pedacinho do cenário do filme Os Amigos, da Lina Chami. A direção de arte é da Ana Marabreu e eu fiz a produção de objetos e a decoração de cena. Manuel, você põe no próximo slide, por favor? Pronto. Então dá para notar e dá para sentir a falta de espaços vazios? Dá para sentir que não tem respiro para essa mulher, para essa mãe? Né? Todas as prateleiras são lotadas e desordenadas, as paredes estão ocupadas por ação criativa das crianças, existe uma prioridade nesse universo e a gente sente um certo caos, né? A gente está sentindo também um certo aconchego, apesar desse caos, né? Tem um colo de mãe aí que a gente sente. Existe muita vida em movimento aqui. Aliás, a gente sente um movimento até acelerado, né? Um tempo que corre. Então, Manuel, vamos seguir para o próximo? Então, essa potência, né, de disparadora, né, de um sentir, de um encontro de sensibilidades, a gente gosta de promover. Então essa ambientação do espaço cênico, ela engloba todo e qualquer material que revolva a parte estrutural de um projeto arquitetônico, né? Cortina, tapete, móveis, luminárias, mesa, toalha de mesa, prato, resto de comida, lixo, o lixo que está dentro do lixo, a gente constrói e materializa tudo isso, né? A pasta de dente usada, a escova de dente usada, o sabonete gasto. Todo e qualquer objeto tem a textura, a cor e forma pensadas para criarem juntos uma gama de sensações no espectador, advindo da subjetividade desse personagem que ocupa aquele espaço. Então, um objeto arranhado, quebrado, lascado, em correlação com outros objetos, ajudam a trazer essas sensações, que permeiam o universo sensível do personagem. Manuel, você vai para o próximo, por favor? Então, vocês estão vendo, né, gente, que eu montei uns slidezinhos de antes e depois, né, espaço vazio e espaço ocupado, né, ocupado com essa energia, né, e com esse universo sensível, essas subjetividades, né. Então, essa ambientação, essa decoração de cena, ela vai materializar sentido e sensibilidade da narrativa e dos personagens. E ela se faz por ambiência. Ela detalha, cria um transbordamento da subjetividade através da correlação, de grandes volumes até pequenos objetos, como o que eu estava dizendo, né, do lixo que a gente pensa, ou mesmo do cinzeirinho com clipes, um pedacinho de elástico, né, assim, sabe quando a gente, uma moedinha, um clipes, um elastiquinho, um cinzeiro, sabe a Super Bonder na geladeira? Esse tipo de coisa a gente traz. Manuel, próximo, por favor. Então, a escamoteação de objetos ambienta o espaço cênico e cria um panorama sensível através da paisagem que se forma. Vocês veem que aqui também se cria uma paisagem para ser absorvida, né?
E a construção visual, a composição do espaço, através da luz, da cor e das texturas, das formas, né, dos objetos em correlação, vão criar e vão impactar o espectador, né? Então esse espaço ele é preenchido das coisas do mundo, das coisas que orbitam no mundo do personagem, é assim que a gente pensa, né? Então eles são posicionados daquela forma pela suposta caminhada de vida em movimento que o sujeito ocupante do espaço, que é o personagem, teria arrastado consigo. Então, quando eu monto cenário, né, quando o profissional que faz a produção de objetos e a decoração de cena, ele monta um cenário, ele pensa na coreografia da cena. Ele pensa no ritmo, qual o trajeto do corpo do personagem naquele espaço, onde ele costuma guardar as chaves quando chega, qual caminho ele faz na casa quando ele acorda. Todas essas são investigações que ajudam a criar essa paisagem que vocês estão vendo aí. Então, nessa narrativa tridimensional, os objetos que são colocados, e é importante aqui a gente perceber que a gente pensa na posição e no ângulo também, como eles são colocados, perto de quais eles são colocados, né? Como é a correlação entre um e outro. Tudo isso vai disparar uma sensações no espectador e também no ator que entra em cena, na equipe de filmagem, né? Porque a gente monta, né? Isso aqui é um enquadramento, né? Que cria uma paisagem, mas a gente também promove uma absorção dessa paisagem quando o ator entra em cena, né? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa desse slide. Tá, que é importante dizer, se eu tivesse posicionado os livros de uma forma mais ordenada aqui, por exemplo, se eu tivesse organizado as pulseiras de uma outra forma, a gente teria uma sensação diferente dessa persona, né? Então, nessa imagem eu vejo várias informações: livros, perfume, pulseira, caixinha, luminária com base geométrica, dourado e creme. Eu já tenho alguma informação de que parece mais antiguinha, parece de época. Eu vejo que essa mesinha de cabeceira tem um padrão geométrico de azulejo. Se eu vou me atentando, eu vou entrando nessa paisagem, né? Eu vou trazendo repertório para mim, né? Para o meu sentido. Então eu vejo muitas informações e vejo que talvez exista uma época sendo retratada, né? O tipo de livro que está em cima, quais são os objetos escolhidos para contar essa história, né? Então eu já tenho 1000 informações do universo da experiência. É empírico, que muito provavelmente é uma mulher, né? Que dorme aí, que tem essa mesinha de cabeceira, né? Então eu sinto, tenho cores mais quentes, eu sinto uma sensação acolhedora, tem uma bola de vidro em cima do livro que me promove uma outra experiência, uma bolha de água, um portal, tem um reflexo ali, né? Tem um espelho, uma deformidade de mim me olhando, a gente pode ir longe. Obviamente eu não penso nisso racionalmente quando eu vejo a imagem, mas ela me arrebata no sentido, com o meu entendimento de mundo, né? Então a criação dessa decoração de cena no espaço, aliada ao enquadramento proposto, vai criar uma paisagem que vai traduzir uma atmosfera que pertence ao ocupante desse espaço. Tudo isso tem a potência de gerar campos de presença no espectador e na equipe de filmagem, como eu estava dizendo. Vamos seguir para o próximo, por favor, Manuel? Eu trouxe aqui, espero que dê tempo, gente, estou tentando ser o mais focada possível, tá? Eu trouxe aqui um exemplo numa lente de aumento, um pouco de um fragmento de alguns cenários, né? E eu comecei mostrando um slide de uma locação vazia que tinha uma grande estante, e aí eu montei esse slide com 4 tipos de estantes, né? Olha as possibilidades, né? A estante 1000 mundos possíveis, né? Então eu posso fazer tudo com uma estante. Pode ser uma secretaria de UBS com uma farmacinha, que é essa abaixo, no canto direito inferior, né? Pode ser uma biblioteca de um escritor jovem, que é essa outra no canto inferior esquerdo. Pode ser um bar, pode ser onde um jovem da década de 70 para 80 guarda seus livros. Ai meu Deus, eu pus o timer aqui para parar minha apresentação quando desse 15 minutos. Continua, Ju, porque eu quero muito que você chegue na parte dos carcereiros, que é a parte que eu amo. Bom, então eu acho que a função desse slide eu não vou percorrer mais ele.
que eu acho que já está bem visual, né? Então vamos seguir para o próximo, Manuel, por favor? Tem uma coisa que eu pensei em trazer para cá, para essa mesa, que eu acho importante de falar, que é sobre esse tecido de mundo, né? Como do que a gente é constituído, né? O que o Merleau-Ponty, né, chama e que a professora Carmen explicou tão bem, né? Esse lugar das coisas que nos atravessam e que orbitam, né? De como a gente está no mundo e o mundo está na gente, né? E a gente traz esse tecido de mundo. Eu achei muito bacana a gente pensar sobre o espaço vazio que a gente constrói em projetos de ficção realistas, né? A gente busca muito promover essas sensações da beleza que está no humano. E a beleza que está no humano é uma beleza do sentir, né? Então eu vou pedir para a gente passar para o próximo slide, Manuel. Então, olhem só, né? Qualquer lugar interno da vida real carrega objetos e coisas que vão transbordar o humano que habita ali, né? E essa gama densa de um carpete invisível de sensações perpassa toda essa composição, né? Criando a materialização de um ativo mundo interno. E muitas vezes a gente promove desconfortos, né? Um desconforto visual, o erro, os vazios, né? Muitas vezes é necessária a assimetria, né? Ruído, né? Sensação de frio, de mau cheiro, de abandono. Então, o nosso objetivo com a decoração de cena, né? Produção de objetos de decoração de cena, de projetos de ficção que são mais realistas, né? O nosso objetivo é promover um encontro de sensibilidades, né? Como experiência estética, né? Então, pensando, né, a gente busca transmitir as subjetividades e disparar sensações no espectador, né? Então a gente está tentando promover, eu vejo que a gente tenta promover esse encontro, né, do espectador se identificar consigo mesmo em alguns aspectos, né, para conseguir para se encontrar dentro daquela paisagem. Né? Então a gente promove uma certa conexão com a sensibilidade do universo apresentado, né? Desse encontro, né? Então a gente está em busca da estética como experiência de campo sensível, geradora de impacto, da ordem do sensível. Então algo que acione em nós esse campo de presença, uma inquietação, um vislumbrar de um mundo interno. Então eu gosto de observar a origem da palavra estética e o significado, né, conhecimento pelos sentidos, a percepção da beleza, né? Estética é também a disciplina que estuda a essência da beleza e as suas formas de representação, e também é a área da filosofia que elabora o pensamento sobre o fazer artístico e a percepção do belo. Então, num recorte muito pessoal, hoje em dia eu percebo a estética, o reconhecimento da beleza como um encontro entre o que eu vejo e o que olha para mim e me chama de volta. Ou seja, o belo não está em algo que me comove de alguma forma, o belo está em algo que me comove de alguma forma quando eu vejo e sinto. Muitas vezes não tem explicação elaborada. Estamos falando aqui da percepção, do fenômeno de se perceber no encontro com o sentir. Nesse reconhecimento do belo em mim, a partir do olhar, da poética do olhar, do meu olhar. Aqui estou falando de mim, mas estou falando do sujeito. A beleza é o encontro do achado. Eu acho tão linda essa frase. O Paulo Freire dizia isso, né? E eu penso que o conceito de estética que eu busco iluminar conversa com isso. Então, a percepção da beleza em um lugar de encontro com a paisagem cênica. A experiência com a beleza é promovida por um impacto do mundo visual com esse universo sensível do sujeito, com seu tecido de mundo. Então, uma vez que o sujeito abre uma percepção para a beleza sensível, que o mundo externo aciona nele, esse sujeito se abre para si e se constitui de maneira mais íntegra, com possibilidade de ação construtiva mais robusta. Então, quando eu abro dentro da formação do sujeito a percepção das sensações que uma imagem, uma paisagem me coloca, eu abro esse sujeito, eu amplio, esse sujeito se abre,
né? Ele se amplia, ele se estica internamente, né? Então ele se abre para um mundo maior do que o mundo imposto pela visualidade aceita pela estética da contemporaneidade, né? Sempre existe um caminho aceito, né, da beleza, né? Onde vai percorrer espaços e terá uma agência mais ampla esse sujeito, numa vez que ele sente, ele se dá a sentir, se dá a olhar sentir, né? Então eu acho bonito e importante que no campo da formação a gente possa trazer várias percepções sobre o belo, sobre a experiência estética, e que isso esteja aberto, né? Que o belo esteja ligado às sensações também, né? Então, bom, acho que eu vou seguir para o próximo, porque senão eu vou me perder um pouco. Eu trouxe aqui a experiência de reproduzir um presídio de um projeto que fiz, que foi o Carcereiros. Eu vou tentar falar bem rapidinho, mas que eu preciso falar sobre essa urgência que eu tive em criar um encontro de sensibilidades em mim para fazer um presídio, né? Então, para montar uma cela, né? Assim, a gente a gente aprende muito quando a gente faz audiovisual, porque cada hora a gente conta uma história diferente, a gente vai para universos que a gente nunca teve. E o Carcereiros me impactou bastante, né? Então eu precisei, para conseguir criar uma materialização daquele espaço, daquele ambiente, eu precisei colocar o meu corpo num presídio, né? Eu precisei dessa experiência de atravessar um presídio, né? De me banhar das sensações do que era, né? Sentir o frio, sentir medo, ouvir um som que ecoava naquele espaço, né? Sentir a falta de aconchego, né? Sentir a água que vaza pingando, né? Essas camadas de som que atravessam o espaço, vai chegando longe, né? Sentir um abandono que vai longe. E conhecer o sistema carcerário no Brasil me trouxe uma vivência muito importante para a minha constituição como ser humano, e também para conseguir acionar em mim os disparadores dessa materialização, né? Pensar num lugar de condições insalubres, sem higiene, sem espaço, onde o humano é subhumanizado. Manuel, por favor, vamos para o próximo. Então, eu fiquei bastante sensibilizada com essa experiência e consegui, através dela, observar um lugar de beleza dentro daquela tristeza abandonada, para que eu tivesse um encontro em mim que me inquietasse a ponto de transbordar ali na poética da decoração de cena, né? Então eu comecei a perceber que as pessoas que viviam naquele espaço eram muito criativas e usavam fragmentos de objetos para criar outros objetos. Objetos funcionais que ajudavam a dignificar um pouco aquela experiência. Então, nas celas não havia chuveiro, era um cano com um fio de água gelada. Então, eles faziam um chuveiro morno com uma gambiarra de chuveiro que era feito com uma garrafa de amaciante cortada, furadinha, um fio de cobre, um corpo do isqueiro, e eles tinham pelo menos ali um pouquinho mais de água, mas quentinha. Né? Assim como eles faziam Teresa, né? A Teresa, que é aquela cordinha feita amarradinha, eles esticavam, sei lá, nas visitas, né? Que os parentes traziam refrigerante, que vinha com aquela etiqueta plástica, eles esticavam todas as etiquetas plásticas e trançavam, e isso era o varal deles, né? Assim como eles podiam construir uma estante como essa que vocês estão vendo penduradinha aí no espaço de ventilação. É uma estante feita de Teresas, né? Onde eles organizam um pouco o espaço, né? Então eu achei muito bonito, embora triste, né? Assim, a forma como eles criavam objetos a partir de fragmentos de objetos. Então a experiência de encontro de sensibilidade me permitiu criar paisagens mais sensíveis e despertar mais sensações, né, no espectador. Então esse presídio foi todo construído em estúdio, tudo aqui é fake, né? Então, e a gente sente muita coisa. Eu queria chamar atenção aqui para o espaço ocupado por várias vidas e seus fantasmas, porque uma cela é ocupada por muitas vidas e é ocupada por tempo determinado, né? Tem gente que habita esse espaço por 20 anos, tem gente que habita por 5 meses, né? Então, se vocês perceberem nas paredes, a gente tem cartas coladas, né? Tem santinho, né? Que tudo vai trazendo identidade das pessoas que estão por ali, mas também tem rastros e vestígios de quem esteve,
né? Então, por exemplo, tem um pedacinho que vocês estão vendo nessa foto à direita, como se existisse uma carta que foi colada e que foi tirada, e daí fica um pedacinho da cola, né, com o papel azul, né? Então isso é uma forma da gente trazer as sensações, né, das camadas, tanto de tempo quanto as camadas das pessoas que passaram por ali, das pessoas, né? Então vamos seguir. Na verdade, meu tempo já acabou. Oh, meu Deus, meu tempo já acabou. O que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, Manuel, vamos... vai para esse último, tá ótimo aqui. Então, treinar a ver o sensível. Eu tinha vários slides para propor sensações para vocês, mas eu acho que o Carcereiros é um ótimo projeto para mostrar esse tipo de sensação que a paisagem cênica pode promover no espectador. Queria falar, o Carcereiros é um projeto, é uma série, depois virou um longa. Quem faz a direção de arte é a Cláudia Calab, foi super importante no processo, a experiência que ela teve nos presídios. Ela também é diretora de um documentário sobre o sistema carcerário. Foi muito importante isso para que eu conseguisse chegar, para que a gente conseguisse, porque a gente é uma equipe enorme, né? A gente não faz nada sozinho, mas que a gente conseguisse contar essa história através dos objetos. Só o próximo slide, eu queria só mostrar mais uma cela, para mostrar para vocês que aqui a gente sente temperatura, cheiro, uma dureza, um eco, né? Tem muito desconforto nessa imagem, então isso tudo impacta demais a gente e vai acionar em cada um de nós campos internos que existem de acordo com a constituição de cada um. Então eu queria dizer que é muito importante a gente se abrir ao sentir e aos encontros de um mundo interno, para que a gente se entenda melhor na constituição de nós mesmos, para que a gente trabalhe melhor no mundo. E é isso, gente. Tinha muito mais coisa para falar, mas eu acho que eu consegui aqui cobrir um pedacinho. Ju, daria para ficar horas aqui ouvindo sobre as suas produções cenográficas. Todas as conversas que nós temos, eu sempre peço para ela ir falando sobre, porque é muito emocionante ouvir sobre tudo isso. E aí, Manuel, eu peço para você colocar o meu, mas eu vou rapidinho falar o que eu tenho para dizer, que é o complemento dessa pesquisa, que na verdade já foi dito pelas meninas, né? Então, a minha pesquisa, o que eu procuro delinear aí, é esse ver depois de olhar. Então, esse ver depois de olhar, pode passar, Manu. Esse ver depois de olhar é uma experiência que você tem com aquilo que é visto. E aí, a Carmen falou sobre os artistas, a Guinar, por exemplo, que ele propõe. A Magon falou sobre as paisagens. A Ju falou sobre a questão das suas criações, né, das suas promoções de visualidade. E aí eu pego uma frase para destrinchar sobre isso, que a experiência é o que nos acontece. Não o que acontece, mas sim o que nos acontece. Não pode ser antecipada, planejada, prevista, predita, prescrita. Ela diz a respeito de um acontecimento que não prevê e não se prescreve. Então, esse fenômeno do qual... Pode passar, viu, Manu? Esse evento, esse fenômeno que ele fica diante dos nossos olhos, essa expectativa que se dá quando o meu olhar se movimenta e vai de encontro com algo, é o que proporciona, por exemplo, essas visualidades que a Ju expôs e as outras meninas também. Se eu não estiver com o meu olhar constitutivo de presença, eu jamais vou ver o que a Juliana propõe nas cenas dela. Então, quando a gente... esse percurso entre professora Carmen, Magon e Juliana, e aí o meu, que no caso vai se voltar para a educação, mais firmemente aí para os nossos pequenos alunos, o que eu quero dizer é que se o professor não tiver um olhar atento, quando ele coloca um filme para o seu aluno, de conseguir ver o que foi posto ali pelo artista, ele simplesmente vai olhar. Essas crianças apenas vão olhar esse filme.
apenas vão assistir, mas elas não vão ver a proporção da significação subjetiva que existe ali, que foi proposta pelo cenógrafo, que foi proposta pelo ator e assim por diante. Então é preciso perceber as coisas, e para se perceber as coisas é preciso deixar o corpo e o olhar se movimentar, corpo e olhar se entrelaçar. É esse entrelaçamento, nesse movimento de ir e vir, que dá sentido ao que é visto, porque simplesmente eu posso olhar tudo, mas eu não posso não ver nada. Então, quando a Juliana propõe essa cena, eu falo do carcereiro porque eu acho de uma visualidade tão profunda ali, que quando a gente fala em beleza, o que é belo para nós hoje na contemporaneidade? É diferente das belas artes. Beleza hoje é isso, é todos aqueles sentidos subjetivos que foram postos naquela cena e que dão visualidade para o telespectador do que estava acontecendo ali. É uma cenografia que remete cheiro, que remete odor, que remete paura. Eu estou falando dessa cenografia do carcereiro, mas eu tenho outras tantas artes aí que propõem isso e às vezes a gente não visualiza, porque a gente simplesmente olha, a gente não chega a ver o que está sendo exposto ali para nós. Então essa experiência, ao mesmo tempo que o corpo ele é evidente, ele também é sensível. Ele é sensível quando ele percebe o que está posto ali, quando ele, mesmo sem ter cheiro, mesmo sem ter movimentação, eu percebo o que acontece ali. Aquela carta que estava ali presente, que de repente aquele preso tirou, porque ele saiu, porque morreu, não sei, independente. Mas que foi tirada da parede, que mostra com que pessoas já passaram por ali. Aqueles envelopes que são deixados na parede. Então são elementos que promovem esse fenômeno do ver. Essa conquista que só se dá quando há a movimentação entre olhar e corpo, onde corpo e olhar se movimentam para essa proporção, para essa conquista, né, que é o ver, esse fenômeno da experiência. Pode passar, Manu. Pode passar também. Nesse slide que passou, eu estou falando sobre que o meu corpo ele reflete, ele reflexiona sobre aquilo que eu estou vendo. Então, todas as vezes que o meu olhar percorre um recorte, como diz a professora Carmen, porque o meu olhar ele não habita em tudo que eu estou olhando, ele habita num recorte. E quando acontece aquela experiência do ver, o meu corpo reflete, ele reflexiona, ele pensa, porque ele é cognoscente, ele é pensamento. Então, ele reflete sobre aquilo que é posto. Eu trouxe 3 artistas, que é o Kiefer, a Kate e também um outro que é contemporâneo a nós, que eles vão situar nas suas obras presenças imagéticas do que eles vivenciaram, do que eles ouviram da família. Por exemplo, Kiefer, ele é um artista ainda vivo, ele vive na França, ele nasce na primeira sequência dos anos aí, 20, e ele é um alemão. Então, o percurso visual que ele emprega nas suas obras é sempre do repertório que ele tem da família, desse algo que movimentou a vida dele enquanto criança. Apesar dele ser de 1945, ele tem um repertório familiar que é subjetivo a ele, a família dele. Então, ele remete isso nas suas obras. São obras tão profundas que elas vão se coligar ao sentimento do telespectador. Então, em alguns momentos que eu uso essa obra de arte, em algumas falas que eu tenho, existem vários olhares que se sobrepõem sobre essa obra de arte. Alguns do arado do Nordeste, outros enxergam um campo de concentração, outros enxergam flores e assim por diante. E é exatamente essa a proposta. A proposta é com que o telespectador ele se some à obra que está posta para que ele consiga empregar o que é subjetivo a ele.
Tá? Então o Kiefer, ele usa assim, com maestria essas pinturas que ele faz. Esse se chama Boemia Beira-Mar. Veja, na Alemanha, qual é o momento que, por exemplo, essas pessoas poderiam se dar ao desfrute desse momento à beira-mar, essa boemia, sabe, de descontração, de percepção. Então ele faz uma antagonia, uma situação antagônica do que é a Alemanha aí em momentos de nazismo, de Segunda Guerra, entre outras questões. Pode passar, Manu. E aí ele diz uma frase que é assim: as ideias, elas começam no escuro, depois de uma experiência intensa, um choque. A princípio é um desejo, uma pancada. Você não sabe o que é, mas te obriga a agir. Que é quando o artista, através do seu universo, que é próprio dele, ele consegue transpor aquilo, seja no papel, seja no suporte que ele quiser transpor essa ideia e esse fenômeno que cala a ele mesmo. Pode passar, Manu. A Kate Kovitz, ela era uma artista que ela também conversava com esse submundo da classe social mais pobre, né, da Alemanha. Ela também é uma alemã. E nessa obra, que é chamada de Desemprego, existem proposições da artista para que a gente consiga adentrar nessa tela e saber o que é um desemprego, o que causa isso nas pessoas que vivem. Então ela traz um homem acamado. Esse homem acamado, ele está com uma mão sobreposta às crianças, e essas crianças, elas estão como se fossem desmaiadas nessa cama. Ao passo que essa mãe, ao lado da cama, ela transmite ao mesmo tempo o acalento, colocando a mão sobre o filho, mas também o desespero de ver que não há saída. Então, é um silêncio que paira, ou um tempo, como a professora mesmo situou nas obras de Vermeer, é um tempo que está depositado ali nessa obra. É um tempo que marca o momento em que essa família está no auge entre vida e morte. Então, Kovitz foi muito criticada, muito tolhida na sua época. Ela vive até os primeiros anos aí do século XX, e aí ela vai mostrar aí esses submundos, né, da classe social baixa da Alemanha. Então ela é muito criticada e bem tolhida aí. Pode passar. E aí eu trouxe um contemporâneo, que é o Alex Merhitz, e ele coloca essa obra, Qualquer Coisa para Ir para Casa. Apesar dele ser um artista ainda em vida, com produções grandiosas, ele faz menções ao que também era familiar. Então veja, Alex Merhitz, ele não viveu a época da Segunda Guerra e nem do nazismo, mas ele tem um repertório que é próprio da família dele, assim como Kiefer. Então as obras dele remetem a essa sensação de desgosto, de acalanto. Para onde eu vou? O que eu tenho? Então são pinceladas que o artista deposita na tela para que a gente consiga adentrar nela com o nosso olhar e ver o que está proposto ali. Então, assim como a cenografia apresentada pela Ju, ou essas obras apresentadas em Vermeer, em paisagens que foram trazidas aí pela Magon, ou essas que estão sendo postas aqui nesse momento, elas remetem a um momento que é precioso, que foi conquistado pelo ver do artista. E que ele, através da sua subjetividade, ele propõe aí para nós. Mas veja bem, se nós, telespectadores ou professores, não estivermos atentos a essas posições, as proposições que o artista nos traz, nós não veremos nada, nós simplesmente olharemos. Pode passar. E aí, é no passeio do olhar que ele vagueia. Esse olhar, ele não é passivo, ele está sensível à percepção de mundo que é o encontro do movimento do olhar com o corpo.
Esse movimento, ele mostra-se expressivo, ele contempla com a única preocupação de ver existir. Então, quando como a Magon colocou, as paisagens, quando eu percorro uma rua e que eu me atento a determinadas coisas que estão diante do meu olhar, e que eu paro e eu percebo, e acontece uma experiência sensível, eu estou habitando naquele momento. É esse habitar que é proposto, que vem de encontro com o meu olhar, é que faz com que os artistas eles proponham aí essas obras de arte. Então, há um ver como resultado de um olhar ativo. Esse enigma que acontece quando o meu corpo, enquanto vidente e visível, ele olha e ele é olhado. Ao mesmo tempo que eu olho, essa paisagem também me olha. Por quê? Há um reconhecimento que vê. Isso são fundamentos fenomenológicos de Merleau-Ponty. Ver por ver não é ver depois de olhar. Ver por ver não é ver depois de olhar. É preciso olhar para ver. Pode passar, Manu. Finalizando, pode passar, que não vai dar tempo. Eu trouxe aí um pouco das obras do artista que eu pesquiso, que é um artista que esteve presente aí na ditadura militar, e o quanto ele passeia por todo esse movimento de militância, ele traz em suas obras. Pode voltar, Manu, que eu quero pegar aquela obra, aquela produção artística do menininho. Aí, Jackson, ele é um menininho de 3 anos e 6 meses. E Jackson, apesar de ser criança, o olhar dele também habita. Nós habitamos naquilo que nós vemos. E Jackson mostra isso. Então, todas as vezes que eu trago essa produção aí de Jackson, existem diversas coisas que são ditas através dessa produção. E Jackson, ele faz aí um varal de roupas, que possivelmente é o que marcou o momento do olhar dele. Pode ser que a mãe dele seja uma lavadora de roupa, pode ser que isso seja a presença do que ele vivencia no dia a dia. Só sei que esse ver habitou em Jackson. E Jackson coloca na sua produção artística, não pense você que de imediato Jackson já colocou isso no papel, ele fez experiências. São através das experiências que se chega a uma produção como essa. Então Jackson propõe aí um varal de roupa. Esse varal de roupa tem as roupas que estão sobrevoando, porque o vento bateu nessas roupas. E ele faz esse movimento da roupa se levantando. Assim como ele faz também o movimento que o vento proporcionou ao pipa, que ficou preso no varal. Mas veja, como é que Jackson, aos 3 anos, sabe que o vento ele é sinuoso e não em linhas retas? Jackson propõe isso no seu desenho. Ele faz esses movimentos do vento. Eu posso não dizer que isso não foi um habitar? Não, é um habitar. É um habitar que foi proposto pelo olhar. O movimento entre olhar e corpo deu origem a esse ver que foi habitado por Jackson. Foi uma apreensão de mundo aí nesse momento, uma experiência do sensível. E aí, qual é o fechamento disso tudo? Que se nós, professores, não tivermos o olhar atento às produções dos nossos alunos, nós jamais veremos o que está proposto ali. Nós jamais veremos o que Jackson ou outras tantas crianças propõem nas suas produções. Então, hoje o dia é para dizer que é preciso, além de olhar, é preciso ver. Ver para para comungar, para se comover com aquilo que é habitado pelo artista. E aí, sempre quando eu converso sobre essas coisas, eu percebo o medo de, por exemplo, trabalhar com arte em sala de aula, porque é difícil, né? Mas o professor, ele pensa na interpretação, mas não é necessário interpretar. É necessário se deixar ver. Deixar-se ver é se comover pelo habitado do artista. Então, nesse momento, arte e telespectador fazem parte de um universo.
E a partir desse universo que é composto pelo artista, pelo o habitar do artista e o habitar do telespectador, se promove conhecimentos que darão relações a outros conhecimentos. Então é preciso ver. Então o dia hoje foi para dizer isso. Manu, gostaria que você passasse para o último slide, que ele diz assim, ó: meu corpo, ele tem poder sobre o mundo quando minha percepção me oferece um espetáculo tão variado e tão claramente articulado quanto possível. E quando minhas intenções motoras, elas se desdobram, elas recebem do mundo as respostas que esperam. Esta é a constituição do mundo. É uma constituição que ela se dá através de experiências com o sensível. É a percepção do olhar que faz com que eu me encontre com o fenômeno. E isso é constituir o mundo. Tá bom? Acredito que pode colocar as meninas na tela. Eu fiz algumas anotações sobre o que vocês disseram, mas eu acho que não dá tempo, né, Manu? Não? Então, meninas, eu acho que se não der tempo da gente fazer algumas indagações e algumas proposições após as conversas, eu acredito que fica para a próxima, né, Manu? Mas vai ter a próxima. Vai ter a próxima. Então, fica o convite para a gente continuar esse diálogo, que é um diálogo que precisa ser permanente, é um diálogo que precisa existir sempre. Porque só existindo esse diálogo vai fazer com que a gente consiga exercitar o nosso olhar. Então aí eu faço, eu pego a fala da professora, faço minhas as falas da professora Aranha, quando no livro dela ela menciona exercícios do olhar. É preciso exercitar o nosso olhar. Porque se o nosso olhar estiver banalizado, nós não vamos conseguir nem essas proposições dos artistas, mas nem mesmo o que o mundo nos oferece como particular. Tá bom? Professora, obrigada pelo esse tempo que você... Pode falar. Não, ouvindo? Não, queria ver a plateia. A plateia é pouca, mas ela estará no YouTube, para que todos que não tiveram a chance de vir aqui hoje possam assistir na plataforma do YouTube. Manu está... Obrigada aí pelo pessoal. Muito obrigada. Obrigada. Muito bom ter vocês aqui. Legal. Obrigada por escutar a gente. Obrigada ao Manuel também, que nos auxiliou aqui. E eu queria agradecer muito, porque é muito bom a gente poder exercitar essa fala, porque essa fala não é fácil. Nós estamos falando sobre invisibilidades tornadas visíveis, coisas de sensações, percepções, intuições, que estão no entremundo, e o mundo é muito palpável, né? Então é um discurso difícil da gente propagar. Mas eu agradeço muito a Vera, a Secretaria de Cultura de Mogi das Cruzes, agradeço muito estar com minhas alunas, que são muito prestimosas e muito estudiosas, e espero que eu esteja conseguindo, vamos dizer, fazer jus a essas meninas que são a próxima geração. Fico muito feliz. Obrigada. Meninas, obrigada mesmo. Eu agradeço em nome da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, Secretaria Municipal de Cultura, a nossa secretária Kellen Chacon, ao Manu, que deu todo esse amparo aí no dia de hoje, a Aninha, ou seja, toda a equipe da Secretaria da Cultura, que fez com que esse seminário, o primeiro seminário internacional de cultura de Mogi das Cruzes, acontecesse. Muito bem. Tá bom? Obrigada. Obrigada a todos. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada, Vera. A gente se fala nos inbox da vida. Tchau, né? Agora a gente sai. Agora tchau. Agora a gente sai. A gente vai indo com a gente.
Gente, obrigada pela oportunidade de explanar um assunto que é denso, mas é um assunto que precisa existir. Obrigada a vocês terem vindo.